Boa noite, pessoal. Tá, então a gente vai começar. Hoje a gente vai começar o nosso bloco de discussões sobre teorias políticas. Teorias políticas, dentro da filosofia, elas têm um aspecto muito peculiar, porque a gente não trabalha o aspecto político prático tão forte como se seria na graduação de ciências políticas, ou talvez uma pós-graduação mais voltada para ciências políticas aplicadas. Então a gente trabalha com a teoria pura dentro da filosofia, se a gente pegar uma função mais objetiva aqui para a gente trabalhar. Então, dentro desse bloco, a gente imaginou separar a filosofia política moderna e como ela vem desde ali desde 1600, 1500 até aqui, que é a grande evolução da política global ocidental hoje em dia. Então, pode passar, Janine. Então, eu queria, antes da gente começar, assim, propriamente dito, o contratualismo social, contrato social ou contratualismo, que são sinônimos que podem ser tomados, eu queria mais ou menos situar a questão da discussão política, porque o que a gente vai fazer? A gente vai discutir a política num sentido puramente teórico, numa questão de sociedade, Estado e intermediação, e isso sempre pensando as políticas voltadas para a Europa e anglo-saxônicas a partir de 1500. Então, tipo, teorias políticas que não se enquadram dentro dessa linha, a gente não vai trabalhar muito porque ela também não é trabalhada na escola, nem na própria graduação, nem numa pós-graduação. É muito difícil a gente pegar ciência política que trabalhe política do Oriente Médio, política da oriental, então a gente vai ficar com essas. Então a gente vai começar essa noite a trabalhar o contrato social. As teorias, as teorias políticas se propõem a pensar as mecânicas sociais de convívio e prosperidade do Estado e sociedade. Então, a gente sempre tem que pensar, quando a gente fala em teoria política, através da ótica do Ocidente, mais fortemente do Ocidente europeu e anglo-saxônico, que é a Inglaterra e Estados Unidos, é pensar a relação entre o Estado e a sociedade. E daí a gente vai ter diferentes teorias para trabalhar a relação entre um Estado forte, um Estado fraco, e as relações entre a sociedade entre si e como o Estado deve intervir nesse trabalho entre elas, tá? Pode passar, Jenny, eu sempre erro o teu acento. Então tá, entrando mais propriamente na teoria do contrato social ou contratualismo, contratualismo é o que a gente trabalha hoje em dia. É muito difícil tu achar livros e pessoas que ainda falem em contrato social, por causa que elas vão se dividir em várias teorias hoje em dia. Então o contratualismo social é o que mais se aproxima daquilo que antigamente, entre as traduções que foram modificando ao longo daí dos últimos 500 anos, foram mudando, tá? Então, as teorias do contrato social que fundamentam a política moderna se apresentam de forma aparentemente simples. A gente tem que pensar, é um acordo em que todos os indivíduos estejam sujeitos a uma força coletiva de arranjos sociais e políticos que possuem certas propriedades normativas. O que isso quer dizer? A partir de um acordo geral entre todos os indivíduos, todas as pessoas envolvidas na sociedade, a gente elenca certos princípios que vão se tornar norma de como nós devemos agir um com os outros e o Estado conosco e conosco com o Estado. Quando a gente pensa em questões de direito e dever, ela advém desse acordo. O acordo ele vai gerar duas propriedades, uma propriedade de dever e uma propriedade de direito. O direito é aquilo que me é assegurado, o dever é aquilo que é me dado ao Estado e à sociedade em geral. Então, num acordo, a gente sempre vai ter essa relação mútua entre o que eu espero para mim e o que eu espero para o outro. E a nossa relação é sempre uma relação de igualdade dentro do contratualismo social. Então, o objetivo desse acordo é assegurar que os membros de uma certa sociedade possuem motivos para endossar e consentir certas regras sociais, como leis, instituições e princípios. Foi aqui como eu falei, quando a gente diferentes acordos, diferentes arranjos sociais e modelos teóricos, por exemplo, assim, os mesmos princípios que a gente trabalha aqui no Brasil não vão ser os mesmos princípios que vão ser trabalhados, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na própria Inglaterra, ou na França, que são relativamente democracias, que são envoltas dentro dessa ideia de acordo social, arranjo social, contrato social. Porque, assim,
hoje em dia a gente tem o contratualismo, ele está muito enverberado entre vários modelos de democracia. Então, quando a gente pensa em uma democracia liberal, tem um pezinho do contratualismo lá, porque essa ideia de acordo, ela é comum a quase todas as teorias políticas, a não ser que a gente viva assim, sabe, tipo um fascismo que nos impede, nos coloca numa relação de desigualdade entre indivíduos. Dessa forma, então, o contratualismo se consiste em uma teoria política sobre reivindicação de uma autoridade legítima, que legitima o Estado. A autoridade é essa que é derivada dos cidadãos. Então, a gente tem que sempre pensar, o Estado ele só vai existir em relação aos cidadãos. O Estado, quando eu falo Estado aqui com E maiúsculo, a gente sempre tem que pensar o Estado como nação. Aquilo que rege o papel do soberano, que a minha colega Jenny vai trabalhar com vocês na segunda parte, que é Hobbes. Quando ele fala no soberano, é essa ideia do Estado que comanda todos os seus cidadãos. Mas só que os cidadãos, eles que vão produzir a materialidade do próprio Estado. Como isso acontece? A partir das nossas redes sociais, a gente vai entrar em acordo de quais são os princípios, quais são as regras, quais são as instituições que a gente vai fazer. Um exemplo de contratualismo bem moderno é a Constituição de 88. Foi feito um plebiscito, foi feita uma reunião geral da população brasileira e foi determinado quais seriam os grupos que participariam na construção dessa nova Constituição. Esse grupo de pessoas que foi determinado para construir essa nova Constituição, elas vão entrar em um acordo, quais são os princípios que vão reger essa nação, quais são as normas legais que vão reger essa nação, e como é derivado dessa ideia de direito e dever, a gente tem a questão de punibilidade ou não. Mas é uma outra questão, tá? Pode passar. Então, o contratualismo se apresenta como uma metáfora fundadora para o uso da racionalidade na modernidade europeia ocidental. O que isso quer dizer? Ali, a Jenny vai trabalhar melhor essa relação, mas aqui eu quero deixar bem claro é que até ali, logo depois da Idade Medieval e o início da Idade Moderna, o que a gente tem? A gente tem a ideia de vassalos, reis, soberanos, imperadores, e depois dessa mudança do medievo para a Idade Moderna, que é a Idade do Esclarecimento, o que acontece? As pessoas começam a perceber que o rei, ou aquele que se intitula rei, não tem um caráter especial diferente dos outros cidadãos. O que isso quer dizer? Que são todos iguais perante essa normatividade que é o acordo social. Esse arranjo social nos coloca num papel de igualdade. Por isso que a grande... Eu ia dizer a grande sacada, mas aqui fica meio informal demais. A grande ideia do contratualismo social é colocar os agentes num patamar de igualdade. Porque a gente só pode formular acordos e acordos políticos, sociais, a partir de um pré-requisito de igualdade. Sem essa ideia de igualdade, onde eu sou a mesma pessoa, eu possuo o mesmo valor, eu possuo os mesmos direitos e os mesmos deveres que a outra pessoa, é que eu posso ter um acordo realmente válido. Então, um regime geral de valores compartilhados na ideia de interesses comuns e da vontade geral compartilhada. Por isso que é muito difícil a gente pensar em um contrato social onde eu vou fazer todas as coisas que me são agradáveis, mas eu não quero que todo mundo faça, porque senão eu não vou poder realizar. Isso não cabe dentro do arranjo político que é o contratualismo. Por consequente, se configura um conjunto de princípios conciliados para uma sociabilidade possível. O que isso quer dizer? Que a gente vai entrar em um acordo de quais são os princípios que vão reger as nossas relações políticas e sociais, para dizer qual é o limite das nossas interações. Porque a gente sempre pensa liberdade como um conceito que nos é dado de forma inerente. A gente nasce livre e a gente está. Só que assim, ó, a gente tem que pensar a liberdade sempre como negativa. A liberdade é um produto desse acordo, onde a gente coloca a gente numa relação de igualdade, onde ela vai ser negativa no sentido de quê? É que eu vou diminuir a minha liberdade para que todos possam usufruir de um certo nível de liberdade comum. Perdão, que eu tô meio gripado, eu tô muito mal. Então, aí a gente começa. E é a partir desse modelo que envolve abstração e idealização, e o que isso quer dizer, abstração e idealização? Porque a gente imagina que as pessoas vão aderir a esse acordo. Por exemplo, um Estado democrático é um Estado de acordo social, mas só que quando a gente nasce, ninguém nos pergunta, oi, você quer participar do Estado brasileiro?
é meio estranho, né? Então, aí é uma abstração que os nossos descendentes, as próximas gerações, já vão nascer dentro dessa relação de acordo. Tem muita crítica e muito problema nessa idealização, que é idealizar um sujeito cidadão. Esse sujeito cidadão ele vai possuir uma série de deveres, uma série de direitos, só que a gente sabe que na prática essa idealização nem sempre funciona. Por questões raciais, por exemplo, a nossa Constituição de 88 já garantia algo que a Constituição anterior já garantia, que era a liberdade de pessoas negras, e mesmo assim a gente vê que há uma falha estrutural de entender pessoas negras, pessoas racializadas dentro da cultura e da estrutura política brasileira, que elas possuem só o ideal de cidadão brasileiro, elas não possuem a prática dentro desse modelo normativo que a gente tem. E normativo que eu digo é um modelo de normas. Então, que indivíduos irão determinar a transposição de um estado de natureza para um estado civil em um contexto hipotético, qual seria essa escolha possível. Daí, o que quer dizer isso? Um estado de natureza para um estado de... Essa é a grande estrutura do modelo do contrato social. É pensar que a gente existe um estado... O estado de natureza, a gente tem que conceber um estado sem estado. Aqui é um estado físico, um estado hipotético, que é aquele imaginar onde a gente não possui o Estado brasileiro. Isso aqui é um pedaço de terra sem nenhum Estado, sem um governo comandando. Então, como a gente faz? A gente faz um acordo, entra num acordo e decide, ó, a gente vai chamar esse pedaço de terra de Brasil. E a gente vai ter essas normas e essas regras que vão ditar quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Só que isso envolve muita hipótese. Então, tipo, o contratualismo ele sempre vai focar numa ideia de acordo, voltada com indivíduos iguais e uma relação igual. Nunca pode ter uma disparidade. A gente não tem classes diferentes dentro do contratualismo social. Pode passar, gente. Tá, e eu acho que tem mais esse mais um. Eu não vou me estender muito, porque eu quero deixar para a Jenny falar, e depois, no final, eu vou dar mais uma volta aqui para vocês pegarem os pontos mais fortes, tá? Entre os principais objetivos das teorias contratualistas, em um sentido bem amplo aqui, porque tem os contratualistas, tem os contractarianistas, que daí vão para uma linha libertária, que é um Estado extremamente mínimo, que o Estado só serviria para, por exemplo, fazer pavimentação da rua, mas ele não daria educação, não daria saúde, ele não asseguraria essas coisas. A gente viveria uma subdivisão dentro do contratualismo que eu acho que não cabe aqui para a gente ver, e eu acho o contratualismo ele mais razoável, mais próximo de entender as coisas. Está o de demonstrar as derivações do contrato social podem e devem ser racionalmente justificadas. E o que isso quer dizer? Que os agentes dentro desse círculo político, eles têm que justificar racionalmente. Eu não posso dizer, eu gostaria de ter tal coisa porque eu quero. Eu quero não é resposta. A gente tem que desenvolver isso e a gente tem que tornar isso plausível para que outros agentes também concordem. Então, aí é uma grande virada do contratualismo, é colocar agentes políticos em tempo integral. A gente não existe, eu sou uma pessoa apartidária. Não, tu é político, não existe uma pessoa neutra dentro do contratualismo. Todos nós exercemos a nossa função política diariamente. Por quê? Porque a gente está em um eterno confronto de acordos, e esses acordos eles têm que ser justificados. Entretanto, essa posição por si não se distancia de outras políticas no que diz respeito à justificação de suas normas. Por exemplo, o liberalismo também vai para essa linha. O comunismo também vai, mas ele vai defender tipo, uma função com o materialismo histórico. Aqui não. Aqui a gente tem um ideal do que seria o agente, do que seria o Estado, e a gente tem que adequar a nossa vida prática para chegar o mais próximo disso. O ponto distintivo da abordagem do contrato social é que a sua abordagem de justificação não se apoia numa razão externa. Então, tipo, eu não vou dizer assim, se o Estado me disse, não, eu tenho que concordar, eu tenho que participar de forma voluntária, eu tenho que ser autônomo, no sentido que nada vai me interferir na minha vontade, eu tenho que escolher de livre e espontânea vontade, participar desse arranjo social, e participando desse arranjo social, eu vou criar políticas que vão determinar a minha vida e a vida de todos os indivíduos dentro dessa relação, e todos os indivíduos estão sempre numa relação de igualdade, isso tem que ficar muito claro para a galera. Vocês não podem esquecer, porque normalmente quando aparece questões sobre contratualismo e contrato social,
é em relações à questão de igualdade, questões de autonomia. Autonomia o que que é? É o poder exercer uma função política ativa comum da vida, sem interferência, tanto do Estado, tanto dos meus pares. E aí, quando eu digo aqui do Estado, eu não estou dizendo que, por exemplo, direitos e deveres já determinados, por exemplo, pela Constituição, isso não interfere na minha autonomia. Eu diria, aqui a gente tem que pensar num Estado fascista, por exemplo, quando um Estado, fora das regras da Constituição, das normas acordadas entre os indivíduos dessa população, não conseguem exercer de forma satisfatória esse agente político. Ah, tá. Pode passar o próximo, mas eu acho que já é o último, daí eu vou finalizar. Daí, então, agora eu vou fechar, eu fiz um bloquinho mais fechado para a gente pensar. Então, os autores mais conhecidos do contratualismo moderno, que é a fonte do contrato social, é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O Locke, ele tem uma veia mais liberal, ele vai pensar um Estado menor, um Estado que não interfere tanto e deixa os agentes mais livres para interagir entre si e se autorregularem. A gente vai ter o Rousseau, que vai ser um dos primeiros socialistas, no sentido de pensar o social antes do próprio Estado. E a gente vai ter o Hobbes, que esse sim é o pai do contrato social. Ele vai dizer, ele que vai demonstrar essa passagem do estado de natureza, um estado ausente, como se a gente fosse filho único, largado no mundo e órfão. Mas então, eles vão sempre colocar o peso da justificação, e aqui, se lembrem, justificação é o que a gente vai decidir, que são os princípios que vão nos regrar, tá? A justificação do Estado vai depender de sua capacidade de demonstrar, de certa forma, que todos os indivíduos consentiram a passagem desse Estado inexistente para um Estado-Estado de regras. Então, aqui, a gente tem que sempre pensar no contratualismo se essas regras se perduram, por quê? E se perduram, por que a gente deve continuar seguindo? Então, a gente sempre tem que pensar que o contrato, ele requer ser reavaliado, porque nós vamos mudando, a sociedade é mutável, e os nossos princípios vão mudando, e o contratualismo dá essa liberdade porque ele é uma relação mais construtivista, ele requer que nós agimos de forma prática e forma incisiva na construção dos nossos direitos e deveres. Apoiando nesse. E não só para não esquecer, eu não coloquei aqui o Kant porque ele não é tão conhecido pela função política dele, mas ele entraria aqui como um dos grandes políticos contratualistas da era moderna, tá? Então, apoiando nesse ponto, o contrato social é constituído a partir desse conceito de voluntariado para a construção política de justiça e obrigação. O Estado ele sempre está ali para nos servir de justiça, porque dentro da desigualdade entre indivíduos, o Estado tem que intervir a ponto de trazer a justiça à tona, tá, gente? Isso nos leva a constatar que o fator determinante dos princípios regradores do contrato consiste-se dos pontos nos quais os indivíduos irão convergir. E aqui a gente tem que pensar, o que a gente quer? A gente quer fugir da dor, né? A gente não quer morrer, a gente quer segurança. Então, a gente vai pensar um estado onde a segurança seja equivalente para todos e de acesso a todos. Essa é a ideia de igualdade, autonomia e liberdade. Mais precisamente, o cerne dessas discussões do contratualismo é o quê? É quais são os princípios que deverão emergir ou não dessa convergência dos agentes, que consiste em princípios e regras da manutenção política e social do bem comum, para garantir direitos e deveres aos cidadãos. Então, a gente sempre tem que pensar, a política dentro do contratualismo é focado para uma ideia de bem comum, nunca vai pensar num indivíduo só, ele sempre vai pensar na população em geral, e isso sempre vai se resultar em dois pontos, uma questão de dever e uma questão de direito. E essa relação do direito, dever e justiça é uma relação muito cara para o contratualismo social. Por isso que as democracias normalmente flertam muito com essa relação do contratualismo social. Eu vou deixar a Jane agora falar para vocês sobre o Hobbes, e daí depois, no final, a gente volta, daí eu vou falar um pouquinho de Rawls na contemporaneidade para vocês terem uma ideia de como funciona hoje em dia, tá? Jane, se tu quiser ir, pode ir, tá? Tá bem. Boa noite, pessoal.
É bacana essa discussão acerca do contrato, né? Porque justamente como o professor Guilherme estava falando, né? A gente nasce em um país, né? Tá aí submetido a uma constituição, né? Vive aí obedecendo a uma série de regras e de normas, né? E a gente nunca se pergunta de onde é que elas surgiram, né? Por que tem que existir tudo isso, né? Por que tem que existir esse regramento? Por que a gente tem que, né? Enfim, obedecer ao Estado, né? É em troca do que a gente faz isso, né? Então, muitas vezes a gente acaba não refletindo sobre essas questões, né? Mas deveria, né? Até porque a nossa participação política, né, com certeza seria muito mais sólida se a gente tivesse essas questões bem firmadas para nós, né? E aí as teorias contratualistas nos dão aí uma boa margem para a gente pensar sobre isso, né? Então, gente, assim, uma questão que ocupou muito o pensamento, né, dos filósofos dos séculos XVIII, né, XVII, XVIII ali, né, foi a justificação racional para a existência do Estado, né, e das sociedades humanas, né. Então, por que existem as sociedades humanas no final das contas, né? Por que o Estado foi criado? Isso foi basilar aí no pensamento desses caras, né? E aí essa preocupação, ela se apresenta, né, da seguinte forma, assim, eles se perguntaram, né, qual é a natureza do ser humano? Né? Existe uma natureza do ser humano? Qual é ela? Né? Qual é o estado natural? Qual é o estado natural do ser humano? Né? E aí, nas diversas conjecturas, né, lá dos filósofos, né, eles chegaram à conclusão que, em geral, né, a conclusão básica, assim, seria, né, em que os seres humanos são, né, por natureza, livres e iguais. Né? Então, eles chegam nesse resultado, né? Todos somos livres e iguais. Né? E aí, a outra forma em que a preocupação, assim, se apresenta, né, é como explicar, então, a existência do Estado, né, e legitimar o seu poder. Né? E aí, com base na tese de que todos os seres humanos são, por natureza, livres e iguais, né? Eles deduziram que em determinado momento, por aí um conjunto de circunstâncias e de necessidades, os indivíduos eles se viram, né, em algum momento ali da história, obrigados enfim, abandonar essa liberdade que eles tinham, né, e estabelecer entre si um acordo, né, um pacto, um contrato social, né, qual teria dado origem aí ao Estado. Então, em determinado momento, a gente teve que abrir mão dessa liberdade natural, né, e colocar essa liberdade na mão do Estado. Então, trocar, né, a nossa liberdade, fazer essa barganha. E aí o Hobbes, ele foi, que é este simpático senhor aí, tá, nem tão simpático, que vocês estão vendo aí no slide, né? O Hobbes, então, ele foi o primeiro grande contratualista, assim, a gente pode chamar, né? Os outros três pilares, como o professor Guilherme já falou, né, foram o Rousseau e o Locke, né? Mas o Hobbes aí é o grande pai das teorias contratualistas e até hoje, né? E se discutem com ele filosofia do direito, enfim, não tem como a gente estabelecer hoje uma discussão em filosofia do direito e até em filosofia política que não envolva aí, né, a tese hobbesiana, tá? E aí na investigação do Hobbes, ele concluiu que o ser humano, né, embora ele viva em sociedade, né, mesmo que a gente viva em sociedade, a gente não possui o instinto natural de sociabilidade, tá? Como tinha afirmado Aristóteles, lembram? Vocês já estudaram Aristóteles, o homem é um animal político, gregário por natureza, né? O que é esse gregário por natureza? A gente procura os outros, a gente tende à sociabilidade, a gente tende a um acordo, né? A gente tende enfim,
quebrar conflitos, né, para viver melhor. Então a gente precisa dos outros seres humanos e vai achando aí uma forma de se relacionar. O Hobbes vai dizer, olha, não é bem por aí, né? Para o Hobbes, então, cada indivíduo ele sempre, né, vai encarar o seu semelhante, né, como um concorrente. Então isso tem que ficar bem claro, né? Para o Hobbes, a gente sempre vai enxergar outra pessoa como um concorrente nosso, tá? E aí, esse concorrente nosso, ele precisa ser dominado, né? Então, é assim, vai ser mais ou menos essa relação que a gente vai estabelecer com o nosso semelhante, certo? Na teoria do Hobbes, né? E aí, ele vai dizer assim, que aonde não houver um domínio de um sobre o outro, né? Vai existir sempre uma competição intensa, né? Até que esse domínio seja alcançado. Então, quando não há o domínio, na ausência do domínio, há uma luta, né? Há uma competição por esse domínio, sempre. Então, a gente nunca chegaria aí a um estado de paz, digamos assim, né? Dentro do estado de natureza, por exemplo, quando a gente não tem um soberano, o Estado, alguém no direito, né? Alguém nos chefiando, certo? E aí a gente até pode pensar, né? Nas relações humanas da gente mesmo, né? Quantas vezes a gente só age certo por razão da coerção da lei, né? Quantas vezes a gente só age certo porque o Estado diz que é para fazer assim, com medo de alguma punição, né? Como é que me digam aí como é que vocês pensam, né, que seria um Estado sem Estado, né? Como é que seria se a gente não tivesse as leis? Como é que seria se a gente não tivesse direito? Como é que se a gente não seria se a gente não tivesse esse monte de regra aí, né? Tanto do direito quanto regras que são, digamos assim, éticas, né? Éticas e estéticas, enfim, que a gente tem, né? De etiqueta. Né, se não tivesse isso tudo, como será? Ali disse Bianca, uma bagunça, certamente, né? Se a gente não fosse, se não houvesse nenhuma coerção externa nunca nos regulando, será que a gente conseguiria aí, né, viver bem? Será que a gente conseguiria respeitar o outro ser humano? Né? Por que as prisões estão tão cheias? Por que tem um monte de processo aí, né? Isso aí, um monte de gente processando. Por quê, né? Então, o Hobbes estava pensando mais ou menos aí nesse sentido, né? Então, como disse a Bianca aí, talvez fosse uma bagunça. E para o Hobbes seria uma bagunça generalizada mesmo, assim, sem esperança de não ser, né? Então, a consequência, gente, dessa disputa infindável, né, que adviria aí dessa competição intensa, né, por domínio de um ser humano em relação ao outro, né, teria aí como uma consequência óbvia, né, o surgimento, né, aconteceria um estado de guerra, né? Então, a consequência óbvia dessa disputa seria um estado de guerra, né? E de matança permanente, né? Ali nas comunidades primitivas. Então, o Hobbes acreditava, pensava né, que lá nas comunidades primitivas havia um estado de guerra constante, né, de todos contra todos. Então, enfim, é aquilo ali. Ah, eu quero essa mulher, eu vou pegar. Eu quero essa fêmea, né? Eu vou pegar. Eu quero essa fruta, eu vou pegar. Se tiver que matar o outro, eu mato. Essas coisas todas. Então ele diz assim, olha, é o caos generalizado, né? É um estado de guerra, né? E aí, por isso, né, nas palavras do Hobbes, deixa eu passar o meu slide aqui, ele vai dizer, essa é uma frase bem importante dele, e aí, certamente, em questões do Enem mesmo, vocês vão encontrar essa frasezinha dele, né, que ele diz assim, olha, o homem é o lobo do homem, né, é o predador do homem, é o próprio homem, não são as feras que estão na natureza, não, nada disso, não é
as divindades, que é possível castigo, não. Né? O lobo do homem é o próprio homem, o predador do homem é o próprio homem, né? A gente cria esse estado de caos aí, né? Com o nosso semelhante, nessa disputa, certo? E para ele, então, uma condição natural não teria como escapar disso, tá? Não naturalmente, pelo menos, tá? Então, assim, o homem, ele vai ser para o Hobbes essencialmente egoísta. Então, o que caracteriza a essência do ser humano para o Hobbes, né? O egoísmo. Então, nós somos, por natureza, egoístas, né? A nossa natureza, ela nos leva a agir, né, de acordo com duas necessidades básicas que o Hobbes vai trazer para nós. Ele vai dizer assim, olha, as duas necessidades básicas que nos movem são, aí anotem, a sobrevivência e o ganho pessoal. Né? Então a gente só quer sobreviver e tirar vantagem, é isso que a gente quer. Viver e viver o melhor possível, né? Ou melhor, sobreviver e viver o melhor possível. Então a gente teria essa necessidade e viveria a nossa vida, né, de modo a conseguir esses dois bens, digamos assim, tá? A sobrevivência e o ganho pessoal. Então, só havia, né, uma solução para dar fim à brutalidade primitiva, né, que o Hobbes imaginou lá no estado de natureza, que, como o Guilherme falou, estado sem estado, é o que havia antes da gente ter um estado, né, lá no homem primitivo, né, antes da gente estabelecer nossas normas, né, culturais, do direito, antes de tudo isso, né. E aí, então, havia, de acordo com a perspectiva do Hobbes, e assim ele justifica o Estado, né, só essa solução, enfim, para dar fim à brutalidade primitiva, que é a criação artificial, né, da comunidade política. Olha, a gente tem que se organizar politicamente, a gente tem que criar uma comunidade política aí pautada, baseada, né, em regras e normas para que a gente não se mate mais, para que a gente não enfim, né, consiga ter bens mínimos e básicos, né, para que a gente consiga aí sobreviver, né, para a gente não se mate, mesmo não se extermine, né, então, assim, o ser humano precisa sobreviver, né, e a gente não está conseguindo, então a gente precisa criar fazer essa criação artificial aí de uma comunidade política, né, que é uma comunidade política administrada pelo Estado, né, por um soberano, por algo maior, externo, né? Justamente aí por regras e por normas e tudo isso que a gente tem hoje, né? Então, para isso, né, para que isso acontecesse, para que essa comunidade política passasse a existir, para que o Estado, né, ou alguém externo começasse a gerir tudo isso, né, eles tiveram que se firmar, então, num contrato, né, num contrato entre si, ou contrato social, né, por isso o contrato social, né, pelo qual, né, através desse contrato, né, cada um transfere o poder natural, né, de governar a si próprio, né, a um terceiro. Então, é a transferência do autogoverno, né, para o Estado, para que um terceiro nos governe, né. E aí o Estado passa, então, nesse sentido, a governar todos, não há mais autogoverno. O Estado pega isso para si, tá? E aí o Estado, a partir disso, vai impor a ordem, né? Vai impor a segurança e vai impor a direção aí a essa conturbada vida em estado de natureza, né? Que é o que vocês entenderam que é estado de natureza, né? Que é justamente esse estado anterior à formação do próprio estado, que como a gente reconhece hoje, né? Ali no estado de natureza, claro, é uma hipótese, né? Ele é fictício nesse sentido, porque ela é uma hipótese, né, a respeito de como seria antes, né? Mas óbvio que houve um tempo em que a gente ainda não tinha se organizado politicamente, e aí é nesse contexto, assim, que tanto Hobbes, quanto Rousseau, quanto Locke vão imaginar como teria sido, né, esse estado natural do homem, tá? E aí, para o Hobbes, claro, ali predominava uma guerra de todos contra todos,
né? E por que dominavam a guerra de todos contra todos? E esse também, vocês vão achar, certamente eles usam, assim, esse tipo de citação que tem ou o lobo é o homem do lobo, ou o homem é o lobo do homem, né? Ou uma guerra de todos contra todos, são aí grandes frases ícone aí, né, do Hobbes, né? Porque isso define muito o pensamento dele, né? E por que tinha, então, esse estado de guerra de todos contra todos, né? Era justamente por causa da escassez dos recursos naturais, né? Então, não havia comida em abundância, não havia fêmeas em abundância, não havia nada em abundância, né? A gente não conhecia o mundo, não conhecia os fenômenos naturais, nada. Então, a gente acabava se voltando aí uns contra os outros, né? Nessa luta aí, né, por sobrevivência e por ganho pessoal, né, viver mais e viver melhor, né, o melhor possível. Então, assim, o Hobbes afirma no Leviatã, né, que é a obra principal dele, aí, onde ele vai discorrer sobre o contrato, né, e aí ele vai, e depois a gente já fala mais dela, né, mas ele vai afirmar nessa obra, né, assim, olha, que na ausência, né, de um poder soberano, né, o que acontece na ausência de um poder soberano? E aí ele vai dizer assim, olha, nada pode ser injusto na ausência de um poder soberano, né? As noções de bem e de mal, de justiça e de injustiça não podem aí ter lugar, né? Onde não há poder comum, não há lei. Né? E onde não há lei, não há injustiça. Né? Então a gente precisa ter esse soberano, esse poder soberano, né? A gente precisa ter essa força do Estado para dizer para nós, olha, isso pode, isso não pode, daqui tu não passa, né? Porque isso não é natural nosso, não é inerentemente humano o respeito pelo próximo, por exemplo, né? Nem o autorrespeito. Então, às vezes não, né? Sempre precisa dessa coerção, né? Dessa norma para dizer, olha, isso é justo, isso não é justo, isso pode fazer, isso não pode fazer. Na ausência dessa coerção, a gente fica meio perdido, sem saber para onde ir, né, o que fazer. E para o Hobbes, isso sempre vai desencadear num estado de guerra, né? Bom, e aí então, né, nesse estado de natureza não haveria ninguém, né, que pudesse colocar limites, né, à violência, né, de uns contra os outros. Então, isso que marca lá o estado de natureza. Não tem soberano, não tem alguém, algo forte, né? O direito, por exemplo, nada disso para dizer o que pode e não pode ser feito. Né? E aí o ser humano viveria permanentemente, então, com medo da morte violenta. Né? Isso seria, assim, todos os dias da nossa vida a gente acordaria lá com medo de morrer, né, e de ser violentado, enfim, de ser aí, né, como eu posso dizer, bem nesse sentido mesmo, assim, né, de sofrer algum tipo de violência, né, de morrer por isso, né, de morrer por um pedaço de terra, de morrer por uma comida, né? Então, esse medo absurdo e absoluto, né, é o que predominava ali, né, nos seres humanos primitivos, por exemplo, tá? Então, para superar, né, essa brutal condição da existência humana, no estado de natureza, os seres humanos teriam aí cedido, né, o seu direito natural a todas as coisas, né, e transferido esse direito a um mesmo homem ou a uma assembleia de homens, né, que passaria a ter o papel de depositário da personalidade comum, né? Então a gente faz essa transferência, né, a gente doa o nosso direito natural para que o Estado tome conta e nos proteja e monopolize aí, então a violência, né, e nos proteja disso. Então, o Estado nos dá segurança, em troca, nós damos a ele a nossa liberdade. Então, haveria essa troca, né? E por isso se consolida o Estado e é nisso que se mantém o Estado. Ele nos protege, né? E a gente doa aí a nossa liberdade. A gente concorda com todas aquelas regras e normas do direito, por exemplo, que nem sempre a gente concorda de verdade, mas a gente, né, acaba seguindo porque é isso mesmo, né? O Estado ele nos protege desde que a gente siga essas normas por ele estabelecida, tá?
Bom, e em relação aos soberanos, né? Os súditos, lá no pensamento do Hobbes, né, vão dever a estes soberanos sempre para sempre uma sujeição total, né? Por que isso, né? Por que essa sujeição total? Porque por piores que sejam aí as condições de vida, né, à mercê do poder político, por pior que seja esse poder público, né, na verdade, elas ainda seriam preferíveis, né, ao estado de natureza e ao constante risco de morte violenta, né? Então, sempre é melhor, mesmo que não seja bom, mesmo que não seja o ideal, né? Mesmo que eu não ache tão justo. Eu precisaria do Estado, enfim, para me proteger dessa morte violenta, né, e desse estado de natureza. Então, vale a pena trocar, né? E, nesse sentido, a única justificativa cabível para renunciar, né, o pacto estabelecido pelos membros de uma sociedade, de uma sociedade civil, seria, né, uma ameaça de morte por parte do próprio Estado. Então, quando o Estado nos violenta, quando o Estado nos ameaça de morte, quando o Estado põe em risco a vida da sua população, bom, aí vai dizer o Hobbes, aí a gente não está mais precisando do Estado, porque o Estado não está cumprindo o seu papel. Então, mesmo em Hobbes, em que o Estado é forte, é absoluto, é total, ainda há casos em que a gente tem que pensar, olha, está colocando em risco a vida dos cidadãos? Não está protegendo? Bom, então não serve. E o nosso Estado protege a nossa vida hoje? Será? Né? Então, são coisas para gente pensar, né? Será que esse contrato está sendo bem cumprido? Não sabemos, ou sabemos, mas aí fica da reflexão, né? Então, a partir do momento em que o contrato ele não assegura mais, né, ou o Estado, né, enfim, ele não assegura mais os direitos básicos dos cidadãos, ele não teria mais razão de ser, tá? Então, a filosofia de Hobbes e a defesa dele, né, e a defesa dele da autoridade, né, do poder soberano, ela deve ser entendida num certo contexto, né, que é o contexto de formação e de consolidação das monarquias absolutistas na Europa, que é onde lá ele estava vivendo. Hobbes estava enfrentando a própria guerra, né, então ele escreveu sobre isso no olho do furacão, ele conheceu o que tinha de pior no ser humano, e na política, e no Estado, e em todas essas questões. Então, ele está inserido dentro desse contexto. E aí que ele vai pensar a teoria do contrato dele, né? Sua filosofia política. Né? Mas o que caracteriza, né, o ideal... Espera só um pouquinho, deixa eu ver uma coisa. Mas o que caracteriza o ideal hobbesiano, né, de soberania como típico da Idade Moderna, né? Não é a defesa incondicional de uma autoridade aí quase sem limites, não vai ser isso, né? O que, na verdade, faz do Hobbes aí um ponto de referência para a maioria das teorias modernas do Estado, porque ele é referência, né? É o fato de ele estabelecer um par aí, né? Que é entre ordem e obediência. Ele cria esse parzinho, né? E aí esse par, né, é aí a matriz para a compreensão de toda a realidade política, né? Sempre nesse par aí de ordem e de obediência. O que é isso, né? Então, se existe autoridade, se existe uma autoridade, né, de alguém que detém o poder, por exemplo, né, tem que ter alguém que detém o poder, se existe uma autoridade. E aí, por causa disso, necessariamente tem que existir alguém, ou vários, né, que são depositários desse poder. Então, sempre alguém manda e alguém obedece. Isso aí vai marcar, né, a nossa política, a nossa ideia de direito, de tudo isso, né? Uns mandam, outros obedecem e a gente vai aí trocando, né? De acordo aí com os pactos que a gente faz, certo? Então, vamos ver aqui. No caso do poder soberano, né, os detentos, quem detém esse poder, né, se apresenta como depositário da vontade geral, né? Então, é sempre um representante da vontade geral, e também é esse, por exemplo, o papel dos políticos, né?
Então, eles ouvem as demandas públicas ali populares e aí, né, ou pelo menos deveriam, né, fazer isso, né, colocar isso lá em pauta e, enfim, tentar sanar os problemas públicos, né? E aí eles representam dessa maneira a vontade da nação, né? Ouvem os nossos problemas e tentam solucionar. Então, eles são uma espécie de porta-voz, tá? Então, trata-se de alguém a quem e aí no caso do soberano, né, ou do Estado, né, alguém a quem é confiado, né, o monopólio da violência como garantia de um pacto social. Então, por isso que, por exemplo, o Estado monopoliza a violência, né? Então, quem é que pode portar? Quem é que pode? Quem é que algumas pessoas podem, né? Mas assim, quem é que moralmente podem portar armas, por exemplo, é a polícia. Quem é que pode, quem é que tem o direito de interpelar alguém na rua e pedir para revistar essa pessoa? É a polícia, né? Então, a polícia tem esse papel, né? O Estado tem esse papel de monopólio da violência. É quem pode matar, é quem pode ser violento, é quem pode, enfim, né? Interpelar alguém. Então, fica para o Estado isso. E a gente não. A gente, quando tem algum problema, a gente não resolve no soco. A gente não resolve na porrada. A gente procura o direito, a gente procura a polícia, a gente procura esses órgãos estatais, né, para que a gente resolva aí o nosso problema. Certo? Bom, então Hobbes apresenta essas ideias dele, né, especialmente em duas obras, né, primeiro numa obra chamada Do Cidadão e depois numa obra chamada Leviatã, né, e aí é no Leviatã que vocês vão encontrar aí a maior parte das referências, com certeza, né, o que vai cair no Enem são textos, né, dessa obra dele, né, e aí no Leviatã ele compara, né, o Estado a uma criação monstruosa do ser humano. Então, o Estado é uma criação monstruosa do ser humano, né, destinada a pôr fim à anarquia e ao caos nas relações humanas. Então, o próprio ser humano cria um monstro forte, absoluto, chamado Estado, né, para dar conta de tudo isso, para dar conta desses conflitos, né? Então é um monstro, olha só, o corpinho do Leviatã, que é feito de várias pessoinhas, né? É todas as pessoas juntas num só corpo, simbolicamente, assim, né? E esse é o estado forte, né? Por isso um monstro, assim, né? Como se fosse um monstro, né? E aí o nome Leviatã, né? Ele se refere, gente, aqui vou passar para vocês verem, a um monstro bíblico, né? Citado no livro de Jó. Se vocês quiserem conferir, tá no versículo 40, 41, né? Ali, e aí é uma referência, então, né, a essa passagem bíblica. E aí, lá vocês vão encontrar o Deus, né, quando tá falando com Jó, ele fala, né, como era esse monstro, esse Leviatã, né, que estava lá nas profundezas do mar, quando ele criou a terra, né, ele vai dizer assim, ó, o seu corpo é como escudos de bronze fundido, em volta dos seus dentes está o terror, o seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro, no seu pescoço está a força e diante dele vai a fome, não há poder sobre a terra que se compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Então é um monstro aí forte, indestrutível, e aí o Hobbes ele vai comparar o Leviatã, né, o bíblico, né, lá da mitologia, né, esse monstro marítimo, com o que a gente cria, né, com essa nossa criação, que é o Estado, tá? Por isso que chama Leviatã, tá bem? E aí, aqui eu trouxe para vocês para a gente conseguir ver, assim, nas palavras do próprio Hobbes, né, como ele imaginava o estabelecimento do contrato social, né, de origem do Estado, né, ou o próprio Leviatã. E aí, para ele, a única maneira, né, que os indivíduos tinham para instituir entre si um poder comum, e ele vai dizer assim, ó, era conferir toda a sua força, e está aí no slide de vocês, e poder a um homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. É como se cada homem dissesse a cada homem, transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo e
a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferir-lhes a eles o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as ações. Feito isso, a multidão, assim, unida em uma só pessoa, chama-se Estado. Por isso que o Leviatã é simbolizado com aquele monte de corpinho, né, que vocês viram ali. E esta geração daquele grande Leviatã, ao qual devemos nossa paz e defesa, pois graças a esta autoridade que lhe é dada por causa do indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os indivíduos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, o qual pode ser assim definida, né? Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como outrora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui um poder soberano. Todos os restantes são súditos. Então, basicamente, o que o Hobbes quer dizer é a gente precisa do Estado para minimamente sobreviver, né? A gente precisa dessa coerção externa, a gente precisa do direito, a gente precisa dessa mão forte para nos guiar. É basicamente isso que ele vai dizer, né? Agora o Guilherme vai retomar a discussão aí do contrato para a gente ir encerrando. Então, a Jenny falou muito bem, assim, como o Hobbes ele vai iniciar essa discussão. Por que o Hobbes está fazendo? Ele vem de uma longa era de guerras, da era medieval para a era moderna, e o homem está ascendendo à racionalidade. Se lembrem lá que a gente viu com Kant, com a Revolução Copernicana, onde o homem se torna o centro do mundo. Então, a gente tem uma sociedade onde tem vários centros, e esses centros estão em eterno conflito. E Hobbes acredita que os homens e as mulheres, apesar dele só colocar homens, porque naquela época só homem tinha valor, é que essa ideia é que todos eles são egoístas por sua própria natureza. A gente não consegue fugir da ideia de que nós nos direcionamos ao prazer e nos distanciamos da dor. Então, o que ele vai fazer é a ideia do pacto. Nós pactuamos em abrir mão da liberdade restrita do estado de natureza, que é um estado hipotético, e quando a gente fala de estado hipotético é porque a gente não consegue de factuar, botar num fato, num ponto, ó, aqui neste exato período o homem vivia livre, leve, solto, com uma liberdade restrita, sem nenhuma forma de coerção de nenhum outro tipo de outro ser humano, ou de uma coletividade de outros seres humanos. Então, quando a gente fala em estado, quando sempre falar em estado de natureza, você tem que pensar que é um estado hipotético, é um estado imaginativo. Então, nós já temos a ideia do Estado concebida dentro da nossa própria constituição social política. Como vocês viram lá na filosofia antiga grega, já existiam formas de estados, mas só que eles trabalhavam de maneiras bem diferentes, porque lá naquela época não era nem a própria ideia de cidadão não era todo cidadão, era só aquele que era letrado, era só aquele que tinha posses, era só aquele que tinha escravos. Hobbes já vai inaugurar um certo iluminismo à ideia de dignidade humana. Ele vai dizer que não, cidadãos são todos aqueles que pertencem a esse Estado. E nós sabemos que não é assim que funciona, porque nós vemos até hoje que, por mais que a gente diga lá na Constituição que todos são iguais perante o Estado e perante as leis, e todos têm direitos e deveres conforme esta Constituição assinada em 1988, apesar de dizer isso, nós sabemos que, por exemplo, pessoas racializadas, pessoas estrangeiras, pessoas com deficiências de vários tipos, não é assim que funciona, porque por isso é o papel ideal da teoria. Ela vai sempre se pautar num norte onde a gente tem que atingir. Então, isso leva uma outra questão que é muito importante vocês sempre pensarem na prova. Quando a gente fala em pacto, a gente está, que nem eu falei lá no início, a gente sempre tem que pensar, o pacto precisa ter indivíduos iguais, livres, autônomos. É a base tríade de toda a teoria contratualista, tá? Tendo esses três aqui, qualquer indivíduo que estiver participando desse grupo social pode interpelar e dizer assim, olha,
eu não estou exercendo os meus direitos e os meus deveres, eu só estou tendo dever e os meus direitos estão sendo negados. Esse pacto ele pode ser desfeito e refeito. Por isso que quando a gente pensa em contratualismo social, a gente vai pensar numa teoria política oposta, seria o anarquismo, seria a total falta de Estado, onde os indivíduos deveriam e vão se propor a resolver seus dilemas e seus problemas de justiça, porque para o contratualista, o problema maior é a questão de justiça. O que nós vamos ter? Nós vamos ter desavenças entre indivíduos que possuem as mesmas características e qualidades, como eu falei da questão da dignidade humana, e a justiça o que é? É um subproduto do Estado através do judiciário, que é uma forma de promover a justiça dentro de questões X, porque a gente pode pensar o Estado como promotor de justiça através de funções como que nem a gente viu agora na última aula de ética aplicada com a questão das cotas raciais, é uma questão de justiça social que o Estado aplica a fim de equiparar a disparidade prática do ideal que ele tem na Constituição. O ideal é que somos todos iguais. Mas nós tivemos aí 300 anos, peraí que eu acho que eu estou exagerando, a história era muito meu forte, tá? 300 anos de escravidão. É óbvio que esse cidadão racializado que vai sair da escravidão, ele não adianta só colocar no papel. Essa prática, ela deve ser reforçada pelo Estado. Então, o Estado, ele possui esse papel, entende? A gente vai compactuar que isso deva ser um papel do Estado promover justiça. E daí, como eu falei para vocês lá no início, agora eu vou dar um exemplo de um autor muito trabalhado agora, a partir de 1980 para cá. Ele reformulou o contratualismo social, o contrato social, para uma nova ideia. O que ele vai fazer? Em vez de pensar um estado de natureza, ele vai pensar um véu da ignorância. Esse véu da ignorância que o Rawls vai falar, John Rawls, é um americano. Ele vai dizer que a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar um estado, a gente não tem massa corpórea, a gente não se identifica nada. E a partir dessa anulação de quem nós somos, nós temos que imaginar que, indiferente da posição social que nós estivermos, se eu vou ser rico, se eu vou ser negro, se eu vou ser asiático, se eu vou ser branco, ou se eu vou ser pobre, se eu vou estar abaixo da linha da miséria, eu vou promover princípios, e aqui, de novo, princípios como liberdade, autonomia, igualdade. Eu vou promover princípios que possam a todos atingir e exercer de forma real e de forma realmente prática. Então, é essa a grande sacada. Porque o que a gente vai ter? A gente tem na Idade Moderna o Estado como o Estado se tornando o quê? Uma personificação da sociedade para entrar em guerra com outras sociedades. Agora que a gente vai ter na contemporaneidade, agora, a partir do século XIX, XX para cá, a gente vai pensar como o Estado se tornou uma massa, um leviatã tão grande que ele perdeu a própria função que ele deveria exercer, que é a justiça. Então, as teorias do contrato social vão se debruçar exclusivamente em discussões de justiça e injustiça, e como esse Estado ele pode promover a justiça ou ele pode promover a injustiça, que é como a gente tem no Estado brasileiro, onde a polícia mata muito mais pessoas negras. E quando ele mata muito mais pessoas negras, ele está praticando uma injustiça, ele é uma injustiça estatal, e o Estado está errado. E a gente tem como agentes políticos que compactuam, que fazem esse pacto e dão o poder a esse indivíduo, essa entidade que é o Estado, esse leviatã brasileiro, a gente tem que ir lá dizer assim, olha, não, eu não te dei esse direito, eu não abdiquei da minha liberdade individual para tu poder matar pessoas de certa classe ou pessoas de certa raça. Mas eu acho que era isso, eu acho que se vocês se focarem numa ideia de pacto com uma tríade de liberdade, igualdade e autonomia, esses são os três princípios básicos. Vocês vão conseguir responder muito bem as questões de Hobbes e os contratualistas ali. Rousseau também vai seguir na mesma linha. Rousseau vai ter um ar mais otimista em relação a Hobbes. Hobbes vai pensar o homem como um egoísta muito forte, aquele que vai sempre pensar em como fazer o melhor para si. E já Rousseau vai pensar que o que estraga o homem, na realidade, é a própria sociedade. Por quê? Porque o homem é bom por natureza. Só que como a gente vive num estado de competição tremendo, em um estado de competição contínuo, a gente sempre vai, a gente vai, como é que a gente vai escurecendo a nossa alma para as coisas boas da sociedade. Mas eu acho que é isso, pessoal, a gente está fechando. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês podem fazer, eu posso responder, não sei. Não? Tudo bem? Eu vi que tem uma pessoa do direito, que é aí que vai tentar.
prepare. Justnaturalismo, o que é o direito natural, é uma decorrência do contrato social, tu vai ver muito na cadeira de direito, a filosofia do direito, principalmente. Jornalismo também. A própria Revolução Francesa foi um aspecto revolucionário do contratualismo, do contrato social, que é o quê? A gente tinha até Hobbes a ideia do rei, que podia mandar sobre todo mundo, contanto que ele promovesse o bem-estar comum. Já daí chegamos na Revolução Francesa, que aconteceu, o rei não está praticando isso, então a gente vai usar do nosso pacto social e a gente vai praticar uma política revolucionária a fim de trazer o que? A liberdade, igualdade e fraternidade, entende? Então, o contratualismo, dentro das teorias democráticas agora do século XVI para cá, todas vão estar inseridas. Por exemplo, a própria ideia de marxismo e liberalismo são ideias decorrentes da própria ideia de contrato social que originou a própria ideia de Estado. Só que o que vai acontecer é que a gente vai ter diferenças porque daí a gente vai ter Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai fazer uma mudança de cheque, de margem do que é